Olá, aqui é o Marcelo Vieira, fundador do Investidor de Sucesso, e seja muito bem-vindo ao workshop Alta Rentabilidade. Nesse workshop eu vou te mostrar como é possível fazer de 2 a 5% ao mês investindo automaticamente com robôs no mercado financeiro. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero e não tenha tempo para ficar acompanhando o mercado financeiro. Eu sei que isso é uma rentabilidade muito acima da média dos investimentos tradicionais, como os fundos de investimentos, o multimercado, ou até de investimentos diretamente no Tesouro Direto ou na Bolsa de Valores. Mas veja com seus próprios olhos os resultados de alguns robôs que eu e muitos alunos meus utilizamos. Esse robô, por exemplo, fez 3,08% ao mês em média nos últimos 5 anos. Esse outro fez 3,95% ao mês nos últimos 2 anos e esse aqui fez 4,81% ao mês nos últimos 6 anos. Quem utilizou esses robôs nos últimos anos teve resultados como esse. Então continua aqui comigo que ao longo desse workshop eu vou te mostrar como tudo isso funciona e como você também pode utilizar esse tipo de robô investidor para investir de forma 100% automatizada, ou seja, colocando os robôs para trabalharem para você, sendo possível investir com robôs mesmo que você seja muito ocupado ou tenha pouquíssimo tempo para acompanhar os seus investimentos. O motivo pela qual é possível conseguir esse tipo de resultado, embora como em qualquer investimento em renda variável não seja possível ter 100% de certeza do resultado futuro de investimento, seja ele qual for, é porque o mercado apresenta ineficiências. Mas como assim ineficiências? O mercado, como você deve saber, não sobe e desce em linha reta. Existem oscilações o tempo todo e muitas vezes há distorções nos preços que tendem a voltar a algo mais razoável logo após essa distorção. E hoje em dia é possível utilizar robôs investidores para identificarem essas distorções e comprar e vender automaticamente na sua conta. Esse comportamento acontece em todos os mercados financeiros, como no mercado de ações, na Bolsa de Valores, mas também em outros mercados menos conhecidos do investidor pessoa física, como o mercado de Forex, que é o mercado de moedas. Se você souber como operar essas ineficiências com os robôs, você vai poder ter um resultado muito superior às pessoas que simplesmente compram ações ou investem em fundos de investimento por longo prazo. Quando eu comecei a investir em 2005, eu, assim como você, queria aprender a investir melhor, para poder conquistar a independência financeira o mais cedo possível, para poder aproveitar a vida vivendo de renda, podendo morar onde eu quisesse e apenas trabalhar no que eu gosto, quando eu assim quisesse. E esses foram os motivos que me motivaram a começar a investir e a iniciar essa minha jornada no mercado financeiro, quando eu ainda estava lá na faculdade de medicina. Em 2007, após formado médico, eu fui fazer uma pós-graduação em dermatologia no Rio de Janeiro e lá tive a oportunidade de fazer vários cursos sobre investimentos, já que na época não tinha o fácil acesso até todas essas informações que hoje a gente tem disponível online na internet. E de lá para cá eu testei tudo que você possa imaginar em termos de investimento. Fiz investimento em ações para longo prazo, operações com opções, day trade, position trade, eu estudei tudo de análise técnica e fundamentalista, eu tentei de tudo. A maioria das coisas não funcionaram e algumas até funcionaram de uma forma razoável, mas foi quando eu descobri e tive acesso a robôs investidores para operar no mercado de Forex que tudo mudou para mim. Eu tive o primeiro contato com esse mercado em 2008, bem no auge da crise do subprime que se alastrou pelo mundo. E nessa época eu tive as primeiras experiências com robôs investidores, ainda de forma bem amadora. E depois de alguns anos aprendendo e testando muitos robôs, eu comecei a ter resultados muito acima da média, como os que eu te mostrei nesse vídeo. Então eu enxerguei que aí havia uma grande oportunidade para conquistar todos os meus objetivos financeiros e eu decidi entrar de cabeça nesse ramo de investimentos com robôs. Inicialmente eu utilizava somente robôs desenvolvidos por outros traders e investidores. Então eu resolvi dar um passo mais além e fui literalmente viajar o mundo, passando por Estados Unidos, Europa e Austrália em busca de aprender com os melhores investidores, gestores e traders profissionais de como desenvolver robôs lucrativos.
né? Tive a oportunidade nos últimos anos aí de fazer cursos, workshops e consultorias, trabalhando também em 1 a 1, em conjunto com alguns dos maiores nomes do mundo nesse ramo, como o lendário investidor americano Robert Pardo, criador da metodologia Walk Forward Analysis. Trabalhei com 6 campeões mundiais de trading, incluindo o autor best-seller do livro Building Winning Algorithmic Trading Systems, Kevin Davey. E, inclusive, o Kevin me convidou para compartilhar a minha experiência com robôs para um seleto grupo de traders e gestores profissionais em um evento privado em Cleveland, nos Estados Unidos. Também aprendi com um único trader, 4 vezes campeão mundial, o italiano Andrea Unger. Então eu tive a oportunidade de aprender com gestores de fundos de investimentos multimilionários e donos de mesas proprietárias que operam somente com robôs. E, depois de muito aprendizado, eu finalmente consegui desenvolver robôs lucrativos e também ter acesso a muitas estratégias vencedoras que pouquíssimas pessoas têm a possibilidade de conhecer, porque elas não são amplamente divulgadas. Elas são guardadas a 7 chaves por alguns dos melhores investidores do mundo. Então, eu decidi compartilhar o acesso a robôs com essas estratégias para alguns clientes e eles também conseguiram resultados fantásticos utilizando os mesmos robôs, como foi o caso do Juvenal, que depois de anos tentando ser trader, finalmente conseguiu resultados consistentes nos últimos 2 anos, depois que teve acesso a esses robôs. Dá uma olhada aqui nos resultados incríveis que o Juvenal tem conseguido recentemente operando somente com robôs. Essa conta aqui foi uma conta que eu comecei esse ano. Eu até quis começar no comecinho do ano para que a gente tivesse um histórico anual. Foi uma coisa mais que eu fiz para ter um histórico anual realmente. Sim. Eu comecei bem no finalzinho de dezembro, você vê aqui, eu criei a conta em dezembro, mas eu comecei a operar no finalzinho de dezembro para ficar um histórico a partir desse ano. Faz 7 meses de resultado, né? 8 meses, vamos considerar aí dezembro. Vai dar 8 meses. É. Se pegar dezembro foi um mês com um resultado, teve um resultado positivo. Agora, começando em 2019, tivemos um resultado muito bom. E aí em janeiro, fantástico, né? Foi fantástico, teve uma volatilidade gigantesca, assim, e os EAs que estão nessa conta foram sensacionais. Fevereiro teve um pequeno drawdown, mas comparado com o lucro, você vê que... Comparado com o lucro é quase que insignificante, né? Quase que insignificante. E aí a gente continuou com um bom resultado. Esse mês também teve um resultado excelente até agora, um resultado muito, muito bom. É muito bom, uma curva bem consistente, né? Teve um determinado pico aí em janeiro. Eu criei uma outra conta, agora tem um mês e pouquinho atrás, para rodar só as melhores estratégias. É uma conta menos agressiva do que essa, eu coloquei um risco um pouco mais baixo. E eu coloquei só as melhores estratégias. Eu estou com um resultado também interessante, essa conta aqui, que aí a gente já está com 20%, mas estamos com um drawdown já de 11%. O drawdown já caiu bastante. Hoje eu tenho uma equipe de traders e desenvolvedores profissionais que me ajudam no desenvolvimento de novas estratégias, implementação de estratégias secretas que a gente teve acesso e ao teste de estratégias desenvolvidas por outros profissionais. E tudo isso só é possível porque nós temos mais de 13 mil alunos do Investidor do Sucesso que me possibilitam manter toda essa estrutura de aprendizado e desenvolvimento que me permite investir de forma tão lucrativa, tendo alta rentabilidade. E a minha missão é fazer as pessoas entenderem que existe um mundo de possibilidades que nunca te contaram antes. Que hoje em dia é possível sim, com o uso da tecnologia a nosso favor, de investir buscando alta rentabilidade, sendo possível fazer de 2 a 5% ao mês de rentabilidade em média. Uma coisa importante que eu quero que você entenda é que, na minha opinião, é preciso deixar para trás modelos antigos e ultrapassados de investimentos que trazem baixo retorno, mas que te vendem isso como se fosse um investimento conservador e garantido a longo prazo. Ainda te dizem que os outros investimentos são muito arriscados, mas o que eu considero mesmo muito arriscado é investir de forma ineficiente, com baixa rentabilidade e nunca conquistar os seus objetivos financeiros e a qualidade de vida que você sempre sonhou. Investimentos clássicos, como fundos de investimentos, fundos multimercado e previdência privada, são feitos para as pessoas que não possuem educação financeira. Eles cobram altas taxas de administração, performance, entre outras, para simplesmente investir por longo prazo de forma passiva e muitas vezes ineficiente.
é uma grande enganação que só serve para enriquecer os donos dessas megas instituições financeiras. Além disso, nesse tipo de investimento você não tem o controle sobre o seu dinheiro, o que é uma péssima coisa. Já nos investimentos de renda fixa, como poupança, tesouro direto, CDB e LCI, esses investimentos estão rendendo cada vez menos. Já se foi o tempo dos juros altos, onde era só aplicar na renda fixa e gozar de uma rentabilidade razoável. Isso acabou. E isso é bom para o Brasil, porque nenhum país se desenvolve tendo um custo de capital tão caro. Mas agora que o Brasil tem juros menores, assim como acontece em todos os países desenvolvidos, que tem juros ainda menores do que os do Brasil atualmente, você precisa se adaptar a essa nova realidade que, ao que tudo indica, veio para ficar. Você precisa sair do conforto da renda fixa e ir para a renda variável, não tem saída aqui. Nos investimentos para longo prazo na bolsa de valores, como ETFs ou investindo montando uma carteira de ações simplesmente de forma aleatória, seguindo o que você vê na internet ou em reportagens, sem ter metodologias comprovadas para selecionar as melhores ações, acabam sendo investimentos que trazem, na melhor das hipóteses, o retorno médio do mercado. E não existe nada de errado em se ter uma rentabilidade média de mercado. É melhor do que investir na poupança ou em fundos multimercado, mas não vai ser fácil você ficar rico e acumular bastante capital com a rentabilidade média de mercado. Deixa eu te dar um exemplo. A rentabilidade média da maioria das bolsas de valores ao redor do mundo chegam a no máximo 8% ao ano em média, quando você pega um prazo de muitos anos. Se investindo R$10 mil durante 20 anos, fazendo 8% ao ano em média, você acumularia apenas R$46 mil. Agora, se você investir os mesmos R$10 mil, fazendo 35% ao ano em rentabilidade média, o que dá um pouco menos de 3% ao mês, você acumularia R$4 milhões. Tá? Vejam como a diferença é absurda. É a diferença entre enriquecer e poder viver de renda com altíssima qualidade de vida em qualquer lugar do mundo, ou acumular apenas uma quantia de dinheiro que mal dá para comprar um bom carro. Mas você pode estar pensando, mas fazer 35% ao ano é muito difícil ou muito arriscado. E nessa série de vídeos eu quero te mostrar e provar que é possível sim investir de forma muito mais lucrativa, sendo possível fazer de 2 a 5% ao mês de rentabilidade de forma 100% automatizada com robôs, utilizando aí métodos de investimentos quantitativos, ou seja, baseados em estudos e evidências cientificamente comprovados que possibilitam esses altos retornos. É claro que, como em qualquer investimento de renda variável, não existe ganhos 100% certos, mas agora, já tendo investido por muitos anos com robôs, tendo o resultado que eu obtive e aprendendo tudo que eu aprendi e também acompanhando de perto o resultado de vários dos melhores investidores do mundo, eu posso te garantir que é real a possibilidade, sim, de qualquer pessoa ter acesso a robôs lucrativos e consistentes com estratégias comprovadas e conseguir uma alta rentabilidade. Agora deixa eu te explicar por que investir de forma 100% automatizada com robôs é o melhor caminho para buscar a alta rentabilidade e por que esse é o tipo de investimento mais lucrativo. No mercado financeiro, independentemente do tipo de ativo, sejam ações, índices de ações, ETFs, moedas ou commodities, apresentam certos comportamentos que se repetem ao longo do tempo. Por exemplo, no mercado de Forex, que é o mercado interbancário de moedas, que fica aberto 20 horas por dia, de segunda a sexta, durante a sessão asiática, o período quando os dois principais mercados financeiros globais, o mercado americano e o mercado europeu, estão fechados, várias moedas como o euro, o dólar americano e o franco suíço apresentam um baixo volume de negociação e acabam ficando lateralizados nesse período, ou seja, em um movimento de vai e vem sem grandes movimentações na maior parte do tempo. Então é possível utilizar robôs que compram e vendem moedas nesse vai e vem que acontece nesse período, tornando seus investimentos potencialmente altamente lucrativos. Outra vantagem, especificamente do mercado de Forex, é que é possível utilizar a alavancagem. Ou seja, você pode comprar mais moedas do que você tem dinheiro em conta. Com isso, você pode, com pequenas operações
de curta duração, de alguns minutos, por exemplo, e extrair um grande lucro do mercado. Mas Marcelo, se a ordem for contra a minha posição? Bom, nesse caso a gente utiliza ordens de stop loss. São ordens que ficam na corretora que limitam o nosso prejuízo, tornando esse um tipo de investimento bem seguro e controlado. Você também pode escolher o quanto quer alavancar de acordo com o seu perfil de investidor, seja conservador, moderado ou agressivo. Aliás, a alavancagem é um dos grandes segredos dos ricos. A maioria das pessoas ricas utilizam de alguma forma o chamado DOP, dinheiro de outras pessoas. Nesse caso, você pode utilizar o dinheiro da corretora para alavancar a sua ordem. E como o tempo que você fica nessa operação é mínimo, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, da sessão asiática, esse custo é virtualmente zero, ou seja, bem próximo de zero, mas tem o potencial de literalmente multiplicar a sua rentabilidade por 2, 3, 5 ou até 10 vezes. Além disso, investir no exterior é uma grande vantagem. Como você sabe, o real não é uma moeda estável e devido à alta inflação no Brasil comparado aos países desenvolvidos, o dólar acaba sempre se valorizando ao longo dos anos contra o real. Isso traz uma rentabilidade extra caso você invista no exterior. E, para nossa sorte, hoje investir no exterior é tão simples e acessível quanto investir no Brasil. Você pode abrir conta pela internet numa corretora confiável, enviando apenas a cópia escaneada do seu documento de identidade e comprovante de residência. Os sites hoje das corretoras têm site, plataforma, atendimento, tudo em português, atendimento por telefone, chat, e-mail, tudo em português. E tem corretoras que têm seguro contra eventual quebra da corretora. Então, você vai estar colocando o seu dinheiro em um local mais seguro do que investindo aqui no Brasil e em moeda forte. O custo do envio do dinheiro é mínimo, sendo possível tranquilamente começar com valores a partir de aproximadamente R$1.000. É claro que tudo isso é 100% legal e você pode e deve declarar os seus investimentos na sua declaração anual de imposto de renda, tudo dentro da lei. Bom, esse vídeo já está ficando longo e daqui a pouco eu vou encerrar, mas fique atento porque no próximo vídeo dessa série eu vou te mostrar como é possível investir de forma altamente lucrativa com robôs, mesmo começando do absoluto zero, traçando um caminho para encurtar a sua trajetória rumo à independência financeira. Enquanto isso, deixe seu comentário aqui abaixo, me conta o que você está achando desse vídeo e eu vou fazer o possível para ler e responder todos os comentários. Também não deixe de seguir o meu canal Investidor de Sucesso no YouTube. Lá tem vários vídeos com muito conteúdo legal sobre investimentos e robô. Agora eu vou deixar aqui um estudo de caso de um aluno e a gente se vê no segundo vídeo do workshop Alta Rentabilidade. Até mais. Eu sou Rodrigo Magalhães e eu tenho 33 anos. É muito mais que dinheiro. Eu acho, inclusive, que se fosse só pelo dinheiro, eu dificilmente teria conseguido chegar nesse patamar. Porque só por dinheiro é um objetivo muito superficial, muito raso. Você tem que entender a razão por qual você quer tanto ganhar esse dinheiro. O que vai mudar na sua vida? O que vai transformar? Minha história profissional começa com 18 anos, onde eu tive meu primeiro negócio. Eu era sócio de uma empresa que fazia cerimonial e eventos aqui em Belo Horizonte. Aos 22 eu perdi meu pai, ele já tinha uma empresa, uma indústria, e eu tive que assumir. Não conhecia absolutamente nada do negócio. E logo depois, um ano depois, eu perdi minha mãe também. Foi uma mudança drástica assim na minha vida. Eu tive que amadurecer mais rápido do que a maioria das pessoas. Acabou cunhando quem eu me tornei depois disso. Trabalhava de segunda a segunda, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha férias, não tinha nada. Eu estava sempre depositando uma esperança que o próximo ano ia melhorar e o próximo ano vinha e eu continuava trabalhando 12, 13 horas por dia. O benefício disso não vinha. Foi nesse estilo de vida até a minha saúde não aguentar mais. Quando o meu médico realmente sugeriu que eu desse uma afastada, ainda que momentânea, da empresa, estava numa situação bem delicada financeiramente mesmo. A gente tinha credores, clientes que não estavam pagando, as vendas caíram muito. Essa crise de 2008, ela deu uma sacudida muito forte no mercado industrial. Ali eu vi não só pela minha saúde, mas até pelo meu objetivo financeiro, que eu estava fazendo
fazendo a coisa da maneira errada. E fui procurando algum tipo de investimento que se enquadrasse bem no meu perfil de talento e de personalidade. Um curso que eu fiz, que eu conheci várias pessoas, uma delas me comentou, parece que tem um cara que é especialista e ele trabalha na área de investimento, parece que ele tem resultados muito consistentes, ele consegue ter uma lucratividade alta sem correr tanto risco, né? Então eu falei, pô, legal, isso é o que eu precisava. O método do investidor de sucesso foi a partir de abril. O que esse método proporciona é você ter altos ganhos, mas com uma segurança de às vezes conseguir passar 6 meses, 1 ano sem ter nenhum resultado negativo, mas com a lucratividade alta da renda variável. Então, no primeiro contato com essa mudança de mentalidade, para mim foi assim, como se eu tivesse perdido meu chão. Meus 10 anos de carreira até aquele momento estava direcionado para o lado errado. E depois disso, nunca mais, na verdade, eu me permiti me colocar numa situação de estresse ou de qualidade de vida tão deficitária como eu tinha antes. Ter conhecido o Marcelo Vieira e o Grupo Investidor de Sucesso fez muita diferença. Ele me ajuda a fazer isso de uma maneira muito mais específica e prática. Eu posso gerar esses resultados não só para mim, mas para as pessoas. Hoje eu consigo talvez ter uma tranquilidade maior. Hoje a minha média dos últimos 6 meses está dando 17% ao mês. E nos últimos 6 meses eu não tive nenhum mês negativo. Eu acho que assim, o estilo de vida que eu tenho hoje, eu converso com as pessoas e elas falam assim, nossa, eu dava tudo para ter isso. Se você tem uma renda legal, você tem uma condição legal, né, um carro legal, um apartamento legal, tá mudando para os Estados Unidos agora, é realmente algo que assim, só você realmente entendendo para saber que isso é possível. É realmente uma realização de vida mesmo. Nas minhas 2 empresas, eu vou no máximo 1 vez por mês em cada uma delas. E as empresas estão crescendo no meio da crise. Eu não tenho que me dedicar mais tanto, igual era antes. Então eu tenho tempo para fazer o que eu amo, para fazer o que eu gosto. E cada vez com mais tempo e mais qualidade, eu me considero um pai de sucesso, um empresário de sucesso, principalmente uma pessoa de sucesso, que vai além de riqueza financeira. Hoje eu me considero um investidor de sucesso.